Enfim, minha gente, para além de temperaturas, para além de Copa do Mundo, bem-vindo, hein, Vitor Irajá? Obrigado. Nosso analista de economia aqui da firma. Está se aproximando, minha gente, a eleição do presidente do conselho de uma das maiores empresas do Brasil, que é a Vale. Aí, o mercado e o governo ficam ligados, né? Mas quem será que vai levar essa aí? Quem vem a ser esse novo presidente do Conselho? Então, o Irajá vem explicar para a gente esse trâmite e o que está em jogo nessa expectativa pela votação. Por que tanto interesse, Irajá? Pois é, Elisa, eu acho que vale a gente faz. Vale sem nenhum tipo de trocadilho. Maravilhoso, usando a palavra adequada, vale. A gente dá uma contextualizada Perfeito. antes sobre essa eleição. A Vale é uma empresa privada de capital aberto, o que significa que essa empresa é dividida em fatias e a Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, tem uma participação bastante relevante. Inclusive, essa fatia da Previ já foi a maior. Hoje, só perde para a BlackRock. A gente, inclusive, separou uma arte para mostrar para você exatamente essa participação ao longo do ano passado. A Previ detinha 8,3% de todo o capital social da Vale, a Mitsui japonesa tinha 6,3%, a BlackRock tinha 6,3% também, o World Capital Group tinha 5% e os outros tinham 68%. Ações em tesouraria eram 9,4% dessas ações detidas pela Vale. E aí, hoje, na verdade, essa relação é um pouquinho diferente. A BlackRock assumiu a ponta e a Previ tem em torno de 6,8%. Mas qual que é o novo embaraço? Além da presidência da Vale, que é de Gustavo Pimenta, o CEO, o Conselho de Administração tem muito poder de gestão dentro da empresa e a Previ ocupa duas cadeiras desse conselho. O Fundo de Pensão do Banco do Brasil pediu, portanto, a substituição de Daniel Stiller, que é o atual presidente do conselho, que tinha sido indicado ao colegiado, a esse conselho, pela própria Previ, isso ainda em 2021, sob o governo de Jair Bolsonaro, pediu essa troca de Stiller por Manuel Lino Silva de Souza Oliveira, conhecido como Oli. Publicamente, a Previ apresentou esse movimento como uma renovação destinada a fortalecer a independência do colegiado. Mas a gente sabe, né, Elisa, não seria a primeira vez que o governo federal, do presidente Lula, tentaria usar a participação da Previ, do fundo de pensão na Vale, para ganhar influência dentro da mineradora. A gente já acompanhou, inclusive, esse movimento, vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente. Mas fato é o seguinte, a Previ pediu para o dia 11 de junho a convocação de uma assembleia, chamada pelo mercado de Assembleia Geral Extraordinária, AGE, para deliberar sobre a destituição do Daniel Stiller do cargo de membro do Conselho de Administração, além da indicação de um outro conselheiro chamado José Maurício Pereira Coelho como membro, né? Aí sim viraria membro do Conselho de Administração. Antes dessa reunião acontecer, no dia 6 de julho, já bastante pressionado, o Daniel Stiller renuncia à presidência do Conselho. E aí, em meio a esse processo de sucessão, inclusive essa é uma apuração minha em parceria com a nossa analista Lucinda Pinto, e a Lucinda apurou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele pediu uma reunião em caráter de urgência com todos os integrantes desse Conselho de Administração da Vale, uma reunião que não aconteceu. Não aconteceu? Não aconteceu. Isso porque foi informado, né, que o interlocutor, de fato, do Poder Executivo não seria o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mas sim a Comex, que é aquela área de comércio exterior do governo. Não seria, portanto, o Ministério de Minas e Energia. E aí, para aquela outra reunião, do Conselho, a AGE, né, a Assembleia Geral Extraordinária, que não aconteceu, aquela do dia 11 de julho, uma empresa chamada ISS, International Shareholder Services, uma empresa gringa, maior consultoria de voto corporativo do mundo, entregou um parecer sobre a Assembleia Extraordinária da Vale. Esse documento ele serve para indicar aos demais acionistas, você viu na tela quais eram eles, por exemplo, a BlackRock, a Mitsui, etc., como votar nas decisões mais importantes, até porque essas empresas têm participações, por exemplo, em outros negócios, elas não conseguem se debruçar, por exemplo, em relação a aspectos que tangem exatamente os detalhes dessas empresas, todas essas empresas que elas mantêm, inclusive, participação. E aí, nesse documento, ao qual eu e a Lucinda a gente teve acesso, a empresa, a ISS, recomenda que os investidores institucionais, esses que também detêm cadeiras no Conselho de Administração, votem contra praticamente tudo que foi pedido pela Previ. O Oli, o candidato, né, que a própria Previ queria colocar na presidência, no lugar do Stiller, esse se absteve na recomendação do Conselho sobre rejeitar a demissão de Daniel Stiller, atual presidente. E aí a empresa, a ISS, recomendou um voto a favor da candidata da administração da Vale, da cúpula, a Ieda Gomiziel, e a abstenção para o candidato da Previ, o José Maurício Pereira Coelho, que inclusive já presidiu
o conselho da Vale entre 2019 e 2021, antes do Daniel Stiller entrar no conselho. Ou seja, tem uma experiência ali, já tem um histórico. Teria um histórico, tem exatamente esse histórico, essa conhecimento, experiência, do rito, conhecimento, né? Exatamente. E aí, para a presidência, as indicações da ISS envolviam um apoio a Marcelo Gasparino da Silva, que é a vice-presidente independente, né, representa exatamente os minoritários, e abstenção para o nome indicado pela Previ para o OLI. Essa consultoria, a ISS, aponta que em nenhum desses casos, né, pedidos pela Previ, o fundo de pensão apresentou qualquer dado, indicador, fato concreto que sustentasse a mudança. E aí sobrou o Márcio Antônio Chiumento, que votou a favor da demissão da chapa da Previ, só que ele tem uma particularidade. Ele é ao mesmo tempo conselheiro da Vale e presidente da Previ. Antes dele, inclusive, o outro presidente da Previ fazia parte do conselho de administração da Vale, que era o João Fukunaga. No documento, né, que argumenta contra a indicação do candidato da Previ, essa empresa, a ISS, cita inclusive que o jornal britânico Financial Times noticiou no dia 7 de julho que o mercado já enxerga risco de o governo federal usar a Previ como um instrumento de influência sobre a mineradora. E aí a gente lembra, né, como eu disse para você, que essa não seria, inclusive, a primeira vez que o governo tenta emplacar nomes no conselho da Vale, até mesmo na presidência da Vale. Desde o início do governo Lula, o Palácio do Planalto vem tentando ampliar essa influência sobre o conselho da mineradora, que, vale a gente lembrar, foi privatizada em 1997. A Vale, inclusive, se tornou uma empresa gigantesca, uma das maiores listadas na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. A gente preparou, inclusive, uma arte também sobre esses resultados operacionais da Vale, para a gente ter uma ideia da dimensão, com lucro líquido anual de mais de 11 bilhões 800 milhões de reais. O tamanho da Vale, junto com os bancos e com a própria Petrobras, está ali no hall gigante de maiores participações, inclusive do nosso índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. E a receita de vendas líquida total anual, boa parte dela é verdade, né, minério de ferro, ali nesse patamar de mais de 213 bilhões de reais. Ou seja, dá para a gente ter noção da dimensão do que é a Vale e, evidentemente, também da importância dela para o nível de atividade econômica e por que o governo quer ter essa influência dentro da mineradora. Vale, novamente, a gente lembrar que foi privatizada ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. E aí as tentativas anteriores do governo de influenciar dentro da Vale incluíram, por exemplo, por um período longo, a indicação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, desde o início da gestão do presidente Lula, desse terceiro mandato, e também, a posteriori, quando não deu certo com Mantega, do ex-presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, isso para a presidência da empresa. No meio desse novo risco para a governança da Vale, agora a gente vê os impactos nas ações da empresa. A gente mostra para você também esse comportamento do preço da ação da Vale, né, partindo de 6 de julho desse ano, quando valia R$ 78,13 e 13 centavos a ação. A gente vê uma oscilação bastante significativa sobre esses novos riscos. Se a gente pular aqui para o dia 16, agora de julho, a gente vê esse gráfico despencando. Né, agora para o patamar de R$ 72,84. Isso porque o mercado, né, Elisa? Em um mês. Menos de um mês até, né? De 6 de julho até agora. 11 dias, né? É. Isso, claro, não é só por essa instabilidade, né, essa possibilidade de ingerência política, que também é interpretada como negativa, evidentemente movimentos de mercado, como a própria cotação do minério de ferro, mas é inegável que o mercado precifica sim uma possibilidade de risco bastante significativa, dada essa vontade do governo federal, novamente, nos últimos 4 anos, quase 4 anos, de ingerir na Vale, de colocar via Previ os seus indicados dentro do Conselho da Mineradora. Vitor Irajá explicando para a gente todo o cenário, os números, a importância da Vale, inclusive as oscilações da ação no último mês, mais do que o último mês, né? Nos últimos dias. Olha